Muito bem, galera. Acho que a essa altura do campeonato já tá dando, então, né, para vocês perceberem o quanto facilita a nossa vida o fluxograma. Por isso que eu falo, em um texto assim que eu tenho 6 questões, é claro, se eu tenho um texto e isso acontece, se eu tenho um texto e uma questão só sobre ele, inclusive nessa prova aqui aconteceu isso, a gente tinha um poema e uma questão só sobre ele. Aí eu já acho que não vale a pena fazer o fluxograma. Entendeu? Aí na sua própria segunda leitura, você vai ali marcando as palavras, circulando, talvez puxe uma setinha, né? Ah, essa palavra aqui estabelece a causa desse outro acontecimento, dessa outra ocorrência. Então, tudo que eu costumo dizer para o aluno é: tenha o bom senso. Essas questões de compreensão e interpretação, o mais importante é você perceber que existe essa diferença do comando, e isso está provado para vocês, e que, é claro, se você tem um texto, se você tem lá 5, 6, 7 questões sobre aquele texto, e é um texto longo como esse que a gente acabou de ler, vale muito a pena fazer o fluxograma. Tudo bem, galera? Com o tempo vocês vão ficando bem ágeis nessa prática. Não saiam daqui com o vício de achar, demora muito, não vale a pena. Não pense assim. Não pense assim, você vai disputar com gente muito boa, a nota de corte desse concurso vai ser uma nota muito alta e qualquer questão que você venha a errar ou acertar vai fazer diferença. E provavelmente a prova de língua portuguesa vai ter um peso maior. Ainda tem isso. Bacana? Vamos lá então, faltam 3 questões sobre esse texto, vamos resolver a questão número 4. Esse é um tipo de questão em que, vejam bem, a banca pediu para a gente substituir os elementos sublinhados, mantendo o nosso contexto, mantendo a nossa significação. Então, olha só, provavelmente, porque é uma atividade que indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva entre nós. Aqui é o que ele fala, né? Provavelmente o futebol gerou tudo isso porque é uma atividade que indubitavelmente. Então, galera, em linhas gerais, a banca quer sinônimos de provavelmente e de indubitavelmente. Se você já tem esses sinônimos na sua mente, você já está um passo à frente de muita gente aí. Se você não tem, aí você tem que tentar encaixar. Vamos lá. Por uma questão didática, eu vou começar pela letra E, tá ok? Então, olha só a letra E. É possível que se deve ao futebol ser uma atividade da qual é claro que promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva entre nós. Meu amigo, se você ler essa alternativa e não pensar, gente, acho que tem algum erro de digitação, nossa, ou eu acho que a professora digitou alguma coisa errada, se você não pensar nisso, você tá se juntando muito com a galera corintiana, porque eles é que gostam de falar assim, tá tudo sem concordância, meu filho. É possível que se deve? Que isso, gente? Cadê o subjuntivo? É possível que se deva. Então, olha, já não tem porquê o enunciado pede correção do segmento. Quando ele pede correção do segmento, é tudo. É acentuação, é pontuação, é essa correlação, é a conjugação. Então, galera, a letra E tá simplesmente absurda. Ainda que você tenha o sinônimo entre provavelmente é possível, porque a ideia é semelhante, indubitavelmente e é claro, também são ideias semelhantes. Galera, indubitavelmente é que não há dúvida. Não há dúvida quanto a isso, ok? Então, olha só a maldade da banca. Provavelmente é sinônimo de é possível. Indubitavelmente é sinônimo de é claro. Agora, qual foi o problema? Essa lambança aqui de concordância. Então, é possível que se deve ao futebol? Ninguém fala assim, só a torcida do Corinthians, como nós não somos. É possível que se deva ao futebol ser uma atividade. E mesmo assim ainda está faltando aqui algum elemento de articulação para que a ideia se complete, né? A letra E está fora. Bora analisar a letra D, que já fica também equivocada por conta disso, ó. Por certo. Por certo, não. Não dá pra gente substituir provavelmente por certo, porque por certo me passa essa ideia de certeza, provavelmente me passa a ideia de possibilidade. Ok? Então a letra D também tá errada. Por certo que isso se deve, porque o futebol é uma atividade fora de questão que promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva entre nós. Fora de questão, isso aqui nem estava no texto, tá? É uma ideia nova e que, inclusive, vai de encontro ao que o texto nos traz. E aqui, galera, quando ele diz indubitavelmente, não é um mero sinônimo de é. É caracteriza um estado, né? Um estado de existência, um estado de permanência, beleza. Agora,
indubitavelmente, enfatiza este estado de certeza. Então, eu não posso considerar o indubitavelmente por porque o indubitavelmente, ele traz a semântica de com certeza, por certo, sem dúvida alguma. Então, essa ideia foi simplesmente suprimida na letra D, que também não pode ser resposta da nossa questão. Letrinha C, talvez porque o futebol é uma atividade onde é incontestável que promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva entre nós. Vários problemas de concordância também, né, galera? Talvez porque o futebol seja uma atividade onde é incontestável que promova sentimentos básicos. Tá vendo? Vários erros aí de concordância. Fica a dica, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente do nosso curso. Em relação aos tempos e modos verbais, eu sempre falo para vocês, tenham muito cuidado com o uso do subjuntivo, tá? Quando a gente estudar um pouquinho mais à frente, os tempos e modos verbais, eu vou dizer para você, olha só, a conjugação de todos os tempos no modo subjuntivo é muito importante, exatamente porque ela aparece nesse tipo de questão. Questões em que você deve julgar se a correção está ok, se a articulação destas palavras também está tudo certinho. Então, são essas questões de concordância que pedem um pouco mais de conhecimento sobre a conjugação dos modos no subjuntivo. Então, tenham bastante atenção a isso, tá bom? Letra C também tá fora. Bora analisar a letra B. Com certeza também tá fora, provavelmente não é sinônimo de com certeza, tá? Porque o futebol é uma atividade que não se duvidem, olha isso, é uma atividade que não se duvida, né? Ou da qual não se duvida, também tá errada essa concordância aqui. Promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva. Então a letra B também tá fora, ele trabalhou com ideias contrárias a estes elementos sublinhados. E aí vamos ver por que a letra A é a resposta. Olha lá, provavelmente, é provável. Olha o subjuntivo que eu falei, que isso se dê. Isso aqui é subjuntivo. Olha como é importante. É provável que isso se dê, porque o futebol é uma atividade que, sem dúvida, promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva entre nós. Joia. Perfeito. Gabaritozinho, letra A da nossa questão número 4, tá? Então, você tem que entender o sentido, mas aí também tem que aplicar a nossa gramática. A questão número 5, já sabíamos que ela ia cair, já temos a resposta de cara, porque a gente já fez o fluxograma buscando aquela causa. Lembra que o futebol foi alvo de críticas? Olha o enunciado, galera. O sentimento em que se apresenta uma das razões pelas quais o futebol já foi alvo de ataques por parte da sociedade é qual, hein, galera? Por que ele foi alvo de ataques? Lembra? Um instrumento de autoestima diante dos países adiantados? Claro que não. Isso aqui foi motivo de orgulho, não foi motivo de ataque. Ele nos fez colonizadores? Outro motivo de orgulho, também não foi motivo de ataque. É porque é um espetáculo pago? Não, o ataque da sociedade não foi por isso. É porque, embora tivesse a chancela colonial de tudo que vinha de fora, galera, por que ele foi alvo de ataques? Porque a gente pensava o quê? Que o nosso nacionalismo era frágil como porcelana. Então, a nossa resposta é a letrinha E. Isso também está no nosso fluxograma. Olha como é tranquilo para você resolver quando você tem um fluxograma. Eu já fui ler o texto procurando a informação que o enunciado me pediu. Por que o futebol foi alvo de ataques? E isso está lá no segundo parágrafo. Aí a banca vem com graça. Coloca uma informação do terceiro, coloca uma informação do quinto, tenta confundir você, né? Porque o segundo parágrafo é um parágrafo longo, lembra? Ele traz várias informações. A letra A, instrumento de autoestima diante dos países adiantados e inatingíveis, esta é a última informação do segundo parágrafo. O alvo de crítica já está lá no início. Então, olha a ideia aí, como eu já falei, né? Uma das maneiras também de julgarmos questões desse tipo é exatamente aplicar esse raciocínio. Peraí, essa informação está lá no início, né? Ela faz ligação com essa que está no final? Até pode fazer, mas não é esse o caso, porque lá em cima tá, ele foi alvo de crítica com essas palavras.
porque pensava-se que o nosso nacionalismo era frágil como porcelana, e aí ele continua. Na verdade, não era. Tanto é que nós fizemos o quê? Canibalizamos e digerimos o futebol, transformando efetivamente no jeito brasileiro de jogar. Então, gabaritozinho da questão número 5, letra E. A gente vai fazer agora a questão número 6, que é aquela questão de tempos e modos verbais. Efetivamente, assim, quanto à interpretação e compreensão textual, a gente fecha por aqui. Então, fica aí, mais uma vez, a importância, né? Eu chamo a sua atenção para que você tente colocar em prática essas técnicas que a gente colocou aqui para vocês, né? Fazer aquela primeira leitura, como eu ensinei, fazer a segunda leitura e criar o fluxograma. É claro que aqui eu tenho mais tempo, eu tenho até mesmo um comprometimento, um objetivo que é muito mais didático, por isso, talvez o fluxograma tenha ficado até com muitos detalhes. O seu objetivo é resumir ao máximo. Você pode usar o próprio texto para fazer as ligações, não precisa trazer todas as informações do texto para reescrevê-las. O objetivo não é reescrever o texto, cuidado com isso. Mas, galera, fazer o fluxograma, eu garanto para você que isso ajuda muito, 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 tá? Eu estava acompanhando uma aluna, eu era coach dela, e aí ela tinha resolvido essa prova, e ela tinha errado, dessas 6 questões, ela tinha errado 4. Aí depois que a gente aplicou a técnica dessa leitura, de fazer o fluxograma, ela refez a prova e aí ela acertou as 6 questões. Você vai falar, ela lembrava do gabarito. Lógico que não, você se odeia, não tem como, né? E aí ela acertou as 6 questões. Então, olha como isso faz diferença. Bacana? Vamos finalizar então, resolver a nossa questão de número 6, que, como eu disse, é uma questão de verbos, mas eu quis colocar para você se situar, ver aí como é que é o raio-x da banca e ver como é importante a conjugação verbal. Olha lá, galera. Antigamente, a forma de jogar de um time, nananã, uma década. Vários jogadores entravam e saíam, mas alguma coisa, nananã. Uma verdade de fundo parecida com aquela que num artista podemos chamar de estilo. Isso, definitivamente, nos anos 90. Vamos tentar? Como é que a gente preenche aqui com o verbo durar, galera? Antigamente, pretérito, né? A forma de jogar de um time durou uma década ou durava uma década? Claro que durava, né, gente? Antigamente, olha a ideia aí do pretérito perfeito. Antigamente, é esse advérbio, quando a gente estudar a correlação de tempos e modos verbais, a gente vai ver que algumas palavras, elas pedem, elas encaminham a nossa conjugação verbal para um tempo específico. O advérbio de tempo referente ao passado faz isso. Antigamente, as pessoas jogavam futebol. Antigamente, as pessoas lavavam as roupas no rio. Antigamente, a forma de jogar durava uma década. Então, eu quero que você marque aí no teu material a relação entre o advérbio antigamente, que faz essa referência temporal ao passado, e a correta conjugação. Qual tempo verbal e qual modo você usa com esse advérbio antigamente? Pretérito imperfeito. Antigamente, eu estudava muito. Tá? Antigamente eu corria na praia, antigamente eu comprava na loja tal, e assim sucessivamente, sempre o verbo no pretérito imperfeito, bacana? E aí a gente continua, vários jogadores entravam e saíam, mas alguma coisa, na verdade, galera, esse segundo período é continuação, olha, vários jogadores entravam, pretérito imperfeito, e saíam, pretérito imperfeito. Todas essas ideias verbais fazendo referência a um passado. E aí, claro que a gente vai manter esse paralelismo. Todos os verbos conjugados no pretérito imperfeito. Olha, antigamente a forma de jogar durava uma década. Antigamente os jogadores entravam e saíam. Antigamente alguma coisa permanecia. Tá vendo? Mas alguma coisa permanecia. Então aqui de novo, pretérito imperfeito. Mas alguma coisa permanecia. Uma verdade de fundo parecida com aquela que num artista podemos chamar de estilo. Joia. Isso, agora, ó, isso definitivamente nos anos 90. Agora, veja bem, isso, eu não tô mais fazendo a continuação daquele pretérito imperfeito. Agora eu quebro uma ideia e, ó, isso agora é o verbo terminar, isso termina ou terminou definitivamente nos anos 90. E aí a única opção que eu tenho como resposta é a letra B. Isso termina
definitivamente nos anos 90. Tá aqui o nosso gabarito. Poderia ser também isso terminou definitivamente, claro que aqui não existe essa opção, ou isso terminaria definitivamente nos anos 90. Também seria uma outra possibilidade. Caso você não tivesse o termina, poderia ser o terminaria. É claro que esse tipo de questão a gente tem que analisar de acordo com aquilo que a banca dá, que a banca nos fornece. Por que isso, Rafaela? Porque a gente vai ver mais uma vez, quando a gente for estudar, né, correlação de tempos e modos verbais, lá na parte dos verbos, a gente vai ver que em muitas situações é possível a utilização de mais de um tempo verbal, né, mais de uma conjugação em um tempo e um modo, como sinônimos. Então, a gente vai ver que é possível eu usar, por exemplo, o presente do indicativo e usar como sinônimo, dependendo da situação, o tempo composto. E esse tempo composto, vocês vão ver que ele é formado pelo verbo auxiliar e o verbo principal que vai estar no passado. Eu tenho estudado, eu estudo. O verbo principal, nesse caso, está no particípio. Perdão, passado não, no particípio. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver que existem maneiras diferentes de conjugar o verbo. Posso conjugá-lo na forma simples, posso conjugá-lo na forma composta, posso conjugá-lo em um tempo X, posso conjugá-lo em um tempo Y, e isso vai ser sinônimo. Por isso que eu dei essas outras opções para vocês. Isso terminou definitivamente nos anos 90, como sinônimo de isso termina definitivamente nos anos 90. Tudo bem, galera? Muito bem, doutores, espero que vocês tenham curtido aí o nosso primeiro assunto do curso do INSS, um assunto importantíssimo, compreensão e interpretação de texto. Você está munido de ferramentas poderosas para, a partir de agora, dar um salto qualitativo na sua preparação e resolver de maneira mais eficiente, de maneira mais verdadeira, de maneira mais consciente as questões de compreensão, que é uma coisa, e de interpretação, que é outra coisa, de textos, ok? A gente fecha por aqui o nosso primeiro assunto e a gente continua então o nosso curso. Muito obrigada pela sua atenção, ótimos estudos e até o nosso próximo assunto, galera. Tchau, tchau!